Bom dia mais uma vez. Podemos voltar a abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 20. E neste período em que ainda estamos a refletir sobre a ressurreição de Jesus, é interessante que tanto eu como o pastor António Rodolfo acabámos por nos dedicar bastante a este capítulo, ao capítulo 20. Nós não combinámos um com o outro, aconteceu. Os textos sobre a ressurreição e após a ressurreição são vastíssimos, no entanto acabámos por lermos durante o período que antecedeu a Páscoa, acabámos por nos dedicar bastante a este capítulo. Então foi muito curioso para mim ouvir a pregação anterior, na semana passada, sobre o capítulo 20, mais especificamente sobre os versículos 19 a 23, que ouvimos na semana passada. Então eu hoje vou recuar um bocadinho, vou avançar também, vou falar do resto do capítulo 20, porque, irmãos, de facto nós caminhamos dia e noite com Deus, ou melhor será dizer, Deus caminha connosco dia e noite. Dia e noite a cada segundo. Resta saber se estamos realmente atentos para perceber a sua presença à nossa volta. Então, recordando aqui o capítulo 20, o texto que nós acabámos de ler. Maria Madalena, e segundo o relato dos evangelhos, mais algumas outras mulheres, ficaram muito preocupadas por causa, não só porque Jesus Cristo faleceu, como é óbvio, e isso elas não ficaram preocupadas, elas ficaram destroçadas, mas relativamente ao sepultamento de Jesus, aquilo foi feito um bocado à pressa. Porque o sepultamento de Jesus dá-se antes de uma grande festa judaica e de um dia reservado pelos judeus para não se fazer rigorosamente nada, a não ser concentrar-se em Deus, que era o sábado, e portanto sabiam que alguns procedimentos não tinham sido concluídos nesse sepultamento. Então Maria Madalena, como diz aqui o autor do Evangelho de João, ela prepara um certo óleos, ungüentos, aromas, para poder colocar no corpo de Jesus. E isto tinha como função impedir que a putrefação do corpo cheirasse tão mal. Basicamente, era exatamente isto que era a razão pela qual se fazia isto. E logo de manhã, não é? ainda estava escuro, Maria Madalena, segundo o relato do Evangelho de João, leva um preparo para de alguma forma conseguir colocar em Jesus. Segundo o Evangelho de Marcos, estas mulheres ainda não sabiam muito bem como é que iriam resolver a questão da grande pedra que estava no sepulcro. Não sabiam como é que iriam fazer isto. Mas foram sem saber exatamente como é que iriam resolver o problema. No entanto, o que descobrem é algo que não estavam à espera. E o que não estavam à espera era ver essa grande pedra à frente do túmulo retirada. O túmulo estava aberto. Maria Madalena, diante desta situação, ela vai a correr ter com Simão Pedro e outro discípulo, vai correr ter com os discípulos e conta-lhes. Levaram o Senhor do túmulo. O túmulo está aberto. Não está lá ninguém. Ninguém acreditou que Cristo tivesse ressuscitado só por causa de ver o túmulo aberto. Porque isto era uma coisa que não passava pela cabeça dos judeus, nem sequer dos discípulos de Jesus. Não passava pela cabeça dos discípulos de Jesus imaginarem que Cristo pudesse ressuscitar. Pedro e os outros discípulos foram até ao túmulo para ver o que se passava. Depois há esta situação aqui, não é? Do apóstolo Pedro ter uma personalidade diferente. E apesar do outro discípulo, que não é imediatamente mencionado aqui no texto, ter hesitado, espreitou, viu o que se passava lá dentro, mas Pedro, assim que chega, ele entra logo a correr. Era parte das características do apóstolo Pedro, ele tinha assim esta forma de ser. E o que é que encontram? Encontram as faixas que rodearam o corpo de Jesus, típico do sepultamento judaico. O linho que rodeava o corpo de Jesus estava totalmente no chão. Totalmente no chão. E um pormenor que apenas o Evangelho de João registra, um pormenor muito estranho,
é o facto do pano que cobria o rosto de Jesus, portanto, para além das faixas que cobriam o corpo, havia um pano específico que cobria o rosto de Jesus. E esse pano estava dobradinho, arrumadinho, num canto. As faixas, o emaranhado de faixas no chão e o pano que cobria o rosto de Jesus dobrado a um canto. E nós depois iremos refletir um bocadinho sobre esse pormenor estranho. No meio disto tudo, talvez um discípulo, segundo o Evangelho de João, começasse a acreditar na ressurreição de Jesus, mas a maior parte dos outros não. Os outros, só por verem o túmulo vazio, acreditaram no quê? Naquilo que qualquer um iria pensar, que alguém teria levado o corpo. Inclusivamente Maria Madalena pensou o mesmo. Como é que nós sabemos isso? A partir do versículo 11, a Maria Madalena ficou ali sozinha, já depois dos discípulos terem ido embora, talvez à procura do corpo, à procura de quem tivesse levado o corpo de Jesus, e Maria ficou ali a chorar, diz o versículo 11. Maria ficou junto ao túmulo da parte de fora a chorar. E de repente, diz o texto, que ela viu 2 anjos vestidos de branco. Estavam sentados no sítio onde tinha sido colocado o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro aos pés. Estamos a falar dentro do túmulo. E estes 2 anjos perguntam a Maria Madalena: mulher, por que estás a chorar? E reparem como, apesar do relato nos dizer que eles eram 2 anjos, provavelmente Maria não se tinha percebido disso. Pensou que eles eram 2 homens normais, e como é que nós podemos concluir isto? Pela forma perfeitamente natural com que ela fala com eles. Não se assusta, não fica perturbada, como em algumas outras partes dos Evangelhos está registado quando as pessoas encontram anjos, que é o que naturalmente acontece, seja agora, seja naquele tempo há 2000 anos atrás, como se acontecesse, como se, por acaso, porventura, pudesse acontecer agora, a reação é a mesma. E em algumas outras partes dos Evangelhos, de facto, está registada esta reação quando as pessoas encontram um anjo. Há um susto, há quase um pavor, às vezes se toma conta, mas não foi o caso de Maria Madalena. Provavelmente, diante do choro, ela estava tão perturbada, que nem se apercebeu que eram anjos. E então ela responde. E diz o seguinte no versículo 3 ainda. E ela disse-lhes: porque levaram o meu Senhor. Novamente, Maria Madalena estava convencida que alguém tinha roubado o corpo de Jesus. Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E logo a seguir, versículo 14, ela volta-se para trás e vê Jesus de pé. Diz o texto que vê Jesus de pé. Mas mais uma vez ela não percebeu que era Jesus. E Jesus pergunta-lhe: mulher, por que estás a chorar? Quem é que procuras? E ela, pensando que estava a falar com o encarregado ali do local, em algumas outras traduções aparece como o jardineiro, portanto, a pensar que estava a falar com o encarregado do local, novamente, ela estava a chorar de tal maneira que provavelmente até, como já aconteceu connosco quando estamos a chorar compulsivamente, quem aqui alguma vez já chorou compulsivamente, sabe que muitas vezes os nossos olhos ficam tão cheios de água que nem conseguimos olhar e ver as coisas de forma correta, vemos tudo turvo. Pela água que está nos nossos olhos. E ela, sem perceber exatamente, ela ouve a voz de Jesus, mas ela não se apercebeu com quem estava a falar, e ela diz-lhe novamente: se foste tu que o tiraste, diz-me onde o puseste, que eu vou lá buscá-lo. E de repente, Jesus chama da forma como ela estava habituada a ouvir. E Jesus diz-lhe: Maria. Eu agora estou a tentar inventar a intuação, porque eu não faço a mínima ideia como é que Jesus Cristo chamava por ela, não é? Só se tivéssemos uma gravação é que poderíamos saber. Alguma coisa, havia uma forma especial, familiar, na forma como Jesus chamava. Uma intuação na sua voz. E ele disse-lhe: Maria. E de repente, Maria Madalena percebeu com quem estava a falar. Porque ouviu a forma como Jesus chamava o seu nome. E ela, voltando-se, reage. E aquilo que sai do seu coração de forma imediata é chamar Jesus por Rabuni, ou por mestre, ou, traduzindo ainda melhor, por meu mestre. A palavra Rabi e a palavra Rabuni, em hebraico e em aramaico, antes de ser um título para professor, porque mestre era utilizado nesse sentido, era um título, é como nós hoje chamaríamos um professor, um docente, mas antes de adquirir
esse significado, ela muitas vezes era usada como como uma forma natural de nos de iniciarmos a conversa com alguém que nós achássemos muito importante. Nós hoje já não temos a tendência de fazer isso, mas a cultura portuguesa de facto tem uma relação muito estratificada, agora já não tanto nas novas gerações, mas, por exemplo, seria como se nós chamássemos meu excelentíssimo senhor, ou meu ilustre cavalheiro, e se calhar já no século XIX, uma coisa assim do género. Já ninguém trata ninguém por meu ilustre cavalheiro. Mas a palavra rabi antes tinha este significado. Então era meu mestre, no sentido meu senhor de elevada estima, que às tantas depois acabou por adquirir este significado de professor, e era dirigida para quem se identificava como professor. É curioso, porque Maria, no meio daquela situação toda, desesperada, ela não consegue perceber que estava a falar com Jesus, não toma atenção ao facto de ser o próprio Jesus a falar com ela, não lhe passava pela cabeça que Cristo teria ressuscitado. Apesar dos imensos ensinos que Jesus Cristo teve com os seus discípulos, Maria Madalena também era discípula de Jesus, e é naquele momento em que Maria ouve o seu nome tratado da forma como Jesus Cristo estava habituado a falar, que ela realmente o reconheceu. Há aqui uma intimidade, há aqui uma familiaridade muito, muito profunda. É claramente um chamado, um apresentar a relação com Jesus como uma relação pessoal. Não foi por uma declaração teórica que Maria percebeu que estava ali o seu mestre ressuscitado. Foi pela forma como ele chamou por ela. Às vezes a nossa relação com a religião dá-se muito por rituais, e que são importantes, dá-se muito às vezes por uma relação doutrinária, mas na mensagem da fé cristã, independentemente do resto que anda à volta da fé cristã, o objetivo fundamental é estabelecer uma relação com Deus, uma relação pessoal. Ao ponto até de conseguirmos perceber que Deus chama pelo nosso nome de forma particular e peculiar. Ao ponto até de reconhecermos que Deus está entre nós, quando nós prestamos atenção a esse sussurro, essa forma especial de Deus nos chamar, de Deus tratar por nós. Maria chegou a este ponto de relação com Jesus Cristo. Ela conseguia identificá-lo apenas pela forma como ele chamava por ela. A forma como Deus se relaciona connosco muitas vezes é diferente, uns para com os outros, porque nós somos pessoas diferentes. Lutamos e lidamos com coisas diferentes também. Temos um passado completamente diferente uns dos outros. Às vezes até irmãos dentro da mesma casa não são nada iguais, e apesar de terem os mesmos pais, podem passar por situações diferentes, que orienta depois a vida deles de forma muito distinta. Nós somos pessoas diferentes e Deus trata com cada um de nós de forma também distinta. Estamos nós dispostos a investir tempo e atenção para conseguir perceber o modo como Deus chama por nós, a entoação da voz de Deus no nosso caso? Estamos nós capazes de identificar esse falar, essa tentativa de Deus falar connosco constantemente ao longo do nosso dia, ao ponto de reconhecer a sua voz? Maria aborda Jesus na forma imediata, tratando por Rabi, ou Rabuni. É uma forma de se poder dirigir a Jesus, muitos outros o faziam, muitos outros o fizeram, dirigiam-se a Jesus chamando de Rabi. Mas no caso de Maria Madalena, de facto eu percebo que Maria Madalena, no âmago do seu coração, diante da ressurreição de Jesus, a palavra que lhe saiu da boca foi Rabi. Eu percebo. Porquê? Porque, independentemente de se calhar um dos grandes milagres que Jesus Cristo fez na vida dela, que foi expulsar-lhe 7 demónios, segundo estava registado no Evangelho de Lucas,
de facto, uma das grandes características da relação de Maria Madalena com Jesus Cristo era o facto de, há 2000 anos atrás, Jesus Cristo ter aquilo que em português do Brasil se chama empoderar, ter empoderado Maria Madalena. Já há 2000 anos atrás, numa cultura onde só os homens podiam receber ensino, numa cultura onde as mulheres deviam tratar da cozinha e os homens podiam se sentar junto dos rabis, Maria Madalena, ou a Maria Madalena, foi-lhe concedida essa honra de também se poder sentar junto do mestre e aprender com ele. Há até aquele episódio relatado no Evangelho de Lucas, entre Maria e Marta, onde Marta refila com Maria Madalena, precisamente por, em vez de andar na cozinha, estar simplesmente a aprender de Jesus. E Jesus Cristo tem inclusivamente de chamar a atenção a Marta, irmã de Maria, dizendo-lhe: olha, a tua irmã, Maria Madalena, escolheu aquilo que era o mais importante. E isto há 2000 anos atrás. Ainda hoje falamos sobre igualdades entre homens e mulheres. Não vou entrar agora aqui por esse campo, mas há 2000 anos atrás, Jesus Cristo já tinha uma atitude bastante diferente, inclusivamente, das culturas que foram seguindo ao longo dos tempos. Que é curioso. Percebe-se porque é que Maria reage chamando-lhe Rabi ou Rabuni. Provavelmente a forma como Jesus Cristo tratou Maria tocou nela de uma maneira absolutamente inapagável. O modo como Jesus Cristo tratou Maria. Não é? Tocou, marcou-a para sempre. Marcou-a para sempre. É curioso que o autor do Evangelho de João apresenta-nos aqui uma comparação muito interessante. Porque se Maria reconheceu Jesus a partir do modo específico como este a chamou, já os discípulos, homens, tiveram uma atitude diferente. Se nós olharmos especialmente a partir do versículo 24, o caso de Tomé, o famoso caso de Tomé. Esta figura de Tomé muitas vezes até é conhecida fora da igreja, fora dos círculos da fé cristã. É tão popular, talvez mais popular será Judas. Toda a gente conhece Judas, e por isso é que, na regra geral, nós não damos nomes aos nossos filhos de Judas. Mesmo um não cristão não dá o nome ao seu filho de Judas, porque a figura de Judas já está tão, não é? Está tão cunhada negativamente que, pronto, isto influenciou o resto da cultura. Mas também Tomé, de vez em quando, as pessoas também ouviram falar qualquer coisa de Tomé. Tomé como o cético, Tomé como aquele que não acredita, não é? Mas é curioso, porque aquilo que normalmente, até dentro da igreja, se acusa Tomé, coitado do Tomé, por causa deste texto do Evangelho de João, é preciso ter atenção, porque já o texto lido na semana passada, ainda neste capítulo, se vocês lerem, por exemplo, do versículo 19 ao versículo 20, e vamos ler novamente, diz o seguinte: na tarde desse mesmo dia, portanto ainda no capítulo 20, o primeiro da semana, os discípulos encontravam-se juntos e tinham as portas fechadas, com medo das autoridades judaicas. Pudera aquilo que aconteceu a Jesus Cristo, o que é que acham que os discípulos pensaram que podia acontecer? Aquilo que aconteceu a Jesus Cristo podia também acontecer-lhes a eles, como é óbvio. E estavam com medo. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse-lhes, reparem, as portas estavam fechadas e Cristo aparece-lhes de repente. E diz-lhe, a paz esteja convosco. Não vou voltar a esta questão, isso foi, e por favor recordem novamente a mensagem da semana passada relativamente a esta mais do que mensagem, esta paz que nos foi dada a partir de Jesus Cristo. Uma paz acima de qualquer circunstância, não é? A partir do sopro também do Espírito Santo. Recordem a pregação da semana passada. Mas, neste momento, eu quero chamar a atenção para o versículo 20. Depois mostrou-lhes as mãos e o peito. Depois mostrou-lhes as mãos e o peito. Os discípulos de Jesus, especialmente os homens, tiveram a necessidade de ver ali as mãos com não é o sinal, com o buraco, ou com a ferida fechada das mãos. E o peito, onde foi espetada a lança no corpo de Jesus, quando ele ainda estava na cruz. Eles tiveram necessidade de ver os sinais de que ele de facto havia sido crucificado. E depois, quando chegamos aqui a Tomé, Tomé não é o mais cético de todos os discípulos. Tomé é tão cético como os outros discípulos. Simplesmente Tomé não tinha estado lá na semana anterior e não tinha visto aquilo que os outros viram.
Então, quando os outros discípulos contaram a Tomé que Cristo havia estado entre eles, Tomé simplesmente não acreditou. Talvez o que Tomé fosse um bocadinho mais, assim, pronto, é que ele não acreditava na palavra dos seus próprios amigos. E eram muitos a dizer a mesma coisa. Tomé devia ser aquela personalidade interessante, um amigo interessante de se ter, em que não bastaria a nossa palavra para acreditar em nós, teríamos que mostrar mais qualquer coisa. Mas Tomé, tal qual como os outros, reagiu dizendo: se eu não vir o local onde os pregos espetaram, ou mais ou menos aqui, onde os pregos espetaram, e o seu lado também, do peito, onde a lança furou, eu não vou acreditar. Tal e qual como os outros discípulos. Tal e qual. E, passado uma semana, Jesus volta a aparecer-lhes, mas agora Tomé estava lá. E Tomé, de repente, teve a oportunidade de ver os sinais das mãos e do peito, onde Cristo foi crucificado. Por favor, agora aqui uma mensagem principalmente para dentro. Em círculos cristãos, vamos parar de crucificar Tomé. Cristo foi crucificado, mas nós estamos habituados a crucificar Tomé. Tomé não tinha uma dúvida comparável a pecado. Às vezes nós falamos desta dúvida de Tomé como se fosse um pecado. Eu quero só chamar a atenção para o seguinte: se por acaso essa dúvida de Tomé fosse pecado, Jesus Cristo iria-lhe dar as mãos para ele pecar? Cristo, segundo o texto, diz-nos no versículo 27, a seguir disse a Tomé, isto é Jesus a falar: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estenda a tua mão e mete-a no meu peito. Não sejas descrente, acredita. Se porventura a dúvida de Tomé, ou não só a dúvida, mas esta necessidade de ver da parte de Tomé fosse pecado, então Cristo estava a dar os meios para Tomé pecar. Ora, isto não faz sentido nenhum teologicamente. Então a forma mais clara de ler este texto é perceber que não, que Tomé não estava a pecar por exigir todos esses sinais. Ele não estava a pecar. E ele fez exatamente o mesmo que os outros discípulos. Mas, e agora aqui é que começamos a entender o texto, mas, de facto, há uma diferença entre estes discípulos e Maria Madalena, da forma como o autor do Evangelho de João nos relata. Tal como Jesus Cristo vai dizer a seguir no versículo 29. Jesus disse-lhe: crês agora porque me viste? Crês agora porque me viste? Felizes os que creram sem terem visto. Parece que o autor do Evangelho de João está-nos a falar aqui de dois caminhos diferentes para chegar até a aceitação da ressurreição de Jesus. Para Maria Madalena, foi apenas necessário ouvir a voz do seu mestre falando com ela da forma específica como estavam habituados a comunicar um com o outro. Para os discípulos já não. Para os discípulos já não. Foi preciso algo mais. Foi preciso algo mais. Não que uma ou outra forma sejam melhor, uma melhor, outra pior, mas parece que o autor está-nos aqui a dizer que às vezes nós chegamos a uma tal relação com Deus, uma tal relação com Jesus, que muitas das decisões fundamentais que temos para tomar na vida, elas dão-se a partir daqueles períodos, daquelas situações banais, em que Deus se revela até nós. Reparem, tocar nas mãos de Jesus e nos seus sinais é um acontecimento extraordinário. É mesmo extraordinário. E às vezes nós chegamos até à fé por acontecimentos extraordinários da nossa vida. Está sempre a acontecer. Mas o caso de Maria Madalena mostra-nos que Deus também nos fala a partir de coisas tão simples como o ouvir a voz de Deus da forma como eu sempre escutei. Coisa simples. Não é um raio, não é um trovão no céu, não é um acontecimento de facto extraordinário. É algo simples. Deus revela-se a nós na simplicidade. Maria Madalena estava atenta para reconhecer essa simplicidade. Provavelmente os discípulos, se calhar, não. Os outros discípulos, homens, se calhar, não. Precisavam de uma coisa mais concreta, mais extraordinária. E agora?
chegamos finalmente. Então, e o pano? Temos um pano dobrado. Segundo o relato do Evangelho de João, os anjos, normalmente quando aparecem, eles aparecem mais como mensageiros. Já nos outros evangelhos é igual. Tanto no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas é igual. Tendo o facto de, num dos casos, o anjo ser o agente da remoção da pedra do sepulcro, regra geral, os anjos aparecem como meros mensageiros. Eles estão lá para falar algo, como espécie de arautos dos reis, não é? Que antes do rei chegar, eles falavam antes, não é? Eles chegavam a uma cidade e falavam algo, preparando os corações das pessoas para então ouvir das palavras do rei, não é? Então os anjos parece que estão ali a fazer essa função. E o pano? Parece que o autor do Evangelho de João está-nos a dizer que a primeira coisa que Jesus Cristo fez quando ressuscitou foi pegar, livrou-se do lençol ou das ligaduras que enrolavam o corpo de Jesus, não é? Pegou no pano, portanto, deitado, tirou, deitado, tirou, e a seguir havia um pano sobre o seu rosto, a seguir ele tira o pano. Mas em vez de o deitar para o chão, ele dobra o pano. Que coisa estranha. Que coisa estranha, não é? Parece que Jesus Cristo, quer dizer, se eu fosse a ressuscitar, a primeira coisa que me lembraria não era dobrar um pano. Parece que Jesus Cristo, quer dizer, isto agora já será aqui especulação, mas o que é que isso poderá significar? Terá sido Maria, a sua mãe, que o ensinou esse ato banal e do cotidiano de dobrar um paninho, não é? De arrumar a sua casa, não sei. Não vou aqui tentar ensinar que vocês devem arrumar a casa a partir deste texto. Não é isso que não é esse o meu propósito. O que eu estou a querer chamar a atenção é a primeira coisa que Jesus Cristo faz quando ressuscita é dobrar um pano. Há autores que falam de, bem, se calhar na atitude banal, natural de Jesus Cristo, daquilo que lhes foi ensinado pelos pais, ele simplesmente teve o reflexo condicionado de, está aqui um pano, vou dobrá-lo. Que ato tão banal, tão do cotidiano de Jesus. E o pano ficou ali dobradinho. E quando os discípulos entram no, no, no sepulcro, veem as ligaduras todas no chão e vê o pano ali dobradinho. Deus está nos eventos banais da vossa e da minha vida. Deus está presente, sim, como nós cantámos há pouco, dia e noite. Mas como de dia e noite? Deus está presente nos gestos do nosso cotidiano. E este foi o primeiro gesto que Cristo teve ao ressuscitar. É? Arrumar o paninho. Irmãos, terminando. Se é verdade que às vezes precisamos de tocar, e agora vou falar figurativamente falando, nas mãos e nos pés, no lado de Cristo, para finalmente acreditarmos, para finalmente termos coragem de atravessar algum momento difícil das nossas vidas. Se é verdade que isso às vezes acontece. A Bíblia não diz que Tomé estava errado ao fazer aquilo, porque isso é um caminho possível. Se é verdade isto, todavia, há um outro modo, como Maria Madalena, de conseguir estar atento à voz de Deus nas coisas mais banais, da nossa vida e perceber que Deus fala conosco nas situações ou nos momentos onde pensamos que estamos sozinhos. Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, queremos te agradecer pela tua presença
nas nossas vidas, em cada momento. Pessoalmente, não acredito que nos queiras falar apenas quando nos lembramos de Ti, quando estamos a fazer o nosso devocional de manhã, ou quando estamos a orar à noite, ou às das refeições. Acredito que estás a querer falar connosco a cada momento, em cada gesto, em cada pensamento. Senhor, Tu estás a sussurrar ao nosso ouvido, Tu estás presente. Então, Espírito Santo, a única coisa que eu te peço neste momento, ajuda-nos a estar conscientes da Tua presença e do Teu falar, à segunda, à terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e em cada minuto, a cada segundo. Obrigado pela Tua presença, Pai. Amém.